Fala galerinha, começando mais um For Fun Cast, só que agora de uma forma diferente. Pois é, hoje eu trouxe dois convidados para comentarmos e falarmos sobre musicais. Sim, e vai ter polêmica, viu? Críticas, sugestões, dúvidas que vocês mandaram no Instagram. Pois é, e eu tô falando deles e eles próprios que irão se apresentar. Vai aí, Eric. Olá pessoal, eu sou o Christian. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Pois é Cris, também produzo conteúdo lá no Instagram e no TikTok. E além disso tudo e mais um monte de coisas, eu sou o editor do mundo dos musicais, que também é um universo todo formado em volta dos musicais. Então, meu nome é Sidnaldo, eu sou ator, produtor e professor, de teatro e de artes. Estou aqui para a gente bater esse papo bem legal sobre os musicais. Olha, só fazendo uma correção, gente, eu falei Eric é o nosso operador de som que tá aqui, tá? Mas é isso, galera, e vamos começar já com polêmicas. Estão tranquilos? Agora eu tô. Pode ser que depois eu não esteja. Quebrou a barreira. Vai ficar melhor. Vai ficar. Bom, trouxemos alguns vídeos e algumas fotos, algumas críticas que vocês mandaram e a gente vai passar aqui na tela. E vocês vão assistir aí e a gente vai começar e vai debater. Nossa primeira imagem, eu acho que é um vídeo. É teatro musical aqui em São Paulo. Do nada. Do absolutamente nada. Me ligaram falando, vai ter esse musical X, a gente quer que você participe. Topa. Eu tô aqui, assim, no início dos ensaios e eu estou à beira de um surto. Por quê? Porque funciona desse jeito. Você não ensaia normal. Você é obrigado a usar todos os seus divertidamente do seu cérebro. A gente fez um ensaio só de coreografia pra gente tentar pegar as coreografias que são um pouco difíceis, né? Não é? Joga de ladinho. Não é assim, tá? Não é. Né? E aí a gente tava ensaiando e tal, aí a gente foi pro horário do almoço, quando a gente voltou, eu pensei, cara, eu tive que aprender tudo isso e agora eu tenho que cantar também. Como se não bastasse você aprender a coreografia num ritmo, você tem que cantar em outro. Cheguei à seguinte conclusão, que para você poder fazer teatro musical, você tem que ter duas coisas. Uma é um condicionamento físico muito bom e uma terapeuta que esteja disponível para você, porque assim, os seus divertidamente, meu amor, se não tiver alguém cuidando, não sei o que acontece. Pra fazer teatro musical, tem que ter ali o pré-requisito de ser doidinho da cabeça. Nossa, Lívia, mas tá tudo bem? Não sei se tá. Não sei, estou surtando. Então, se você quiser entender um pouco mais desse surto coletivo, porque não sou só eu que tô surtando, deve ser todo mundo dessa produção que tá surtando de uma maneira positiva, porque tá bem legal no final, eu recomendo vocês assistirem. Resolvi fazer teatro musical. Tá, quero ouvir o que vocês têm pra falar sobre esse vídeo. Pra quem não sabe, essa é a Lívia Aragão, filha do Didi, que ele detesta ser chamado de Didi, né? Mas é Didi. E foi convidada para fazer um musical. Então, quero saber de vocês, o que vocês acham em relação a isso? Cid. Então, eu acho que ela foi difícil pra ela falar sobre isso. Não era pra ela ter falado sobre isso, né? Porque, assim, todo mundo pensa sobre isso. Todo mundo pensa. Eu sou ator e eu sei que a gente pensa essas coisas que é difícil de verdade, mas ela é atriz e ela sabe que as coisas acontecem, que as coisas não são fáceis, né? Acontecem, é difícil, é diferente você estudar teatro e fazer teatro musical. Quando você está começando a fazer teatro musical, é muito diferente. A gente sabe que acontece, né? Daquele jeito. Você tem que, de fato, dançar, cantar e estudar. Eu mesmo, quando eu fiz alguns musicais lá na Bahia, que eu sou baiano, né? Vá. Nem dá pra perceber. Que eu sou baiano. E aí, foi muito difícil pra mim. Assim, tinha coreógrafos que pegavam no meu pé, assim, que eu ficava assim, eu vou desistir. Mas é isso, a gente pensa, mas a gente não fala não, gente. Mas quando você fala pensa o quê? A gente pensa sobre... é difícil, é muito difícil, por que a gente tem que fazer tudo junto? Por que a gente não pode sair separado e só botar tudo junto lá na hora? É que chega uma, a gente começa a atingir, a gente como se eu fosse ator, mas a gente é colocado à prova em algumas situações que a gente realmente acha que por ser tão intenso a gente não vai conseguir. É um trabalho árduo, exige do seu físico, psicológico, isso visto de um cara, falando de um cara que é espectador de musical, espectador da arte. E a gente de fora já pensa dessa forma, que, cara, tem que ter talento, tem que correr atrás.
é trabalhoso, quase uma maratona. Só que, né, existe aquela coisinha do filtro que a gente pode guardar pra fala gente. Com um colega de elenco, ó. Tá complicado aqui, né? Mas eu acho que a questão principal, que a galera quer saber, o que a gente quer saber, é tipo o fator ser convidada. Uma pessoa na qual nunca fez, pelo menos não posso estar sendo leviano, mas aqui acredito que ela nunca tenha feito nenhum musical, né, de grande porte, assim como ela vai fazer. E ser convidada por uma produtora com tantos atores, com tantas pessoas querendo uma oportunidade, que estudam. O que vocês acham em relação a isso? Então, eu acho que pode ser revoltante para muita gente, principalmente que já está na área do musical, que são artistas que já estão há muito tempo tentando o seu lugar ao sol, e acabar que meio que, assim, entre várias aspas, uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, de repente tá tomando a vaga de uma pessoa que está trabalhando há muito tempo. Gente, para mim não tem essa. Se a vaga não foi sua, não necessariamente ela seria sua se fosse com outra pessoa. Pessoas que, a gente vê isso, por exemplo, no filme do Rei Leão. Tivemos vários dubladores e chamaram a Isa, que é uma cantora. Ela não, até então que eu saiba, não tinha experiência em dublagem, mas ela é uma Star Talent. A Lívia, de uma certa forma, apesar de a gente não ver muito na televisão, ela, pro público dela, que provavelmente é pré-adolescente e adolescente, ela é notória. Ela tem o seu destaque. Então cria um chamariz. Isso a gente pode até puxar um gancho para um outro musical que nós temos a falar mais pra frente, que tem um pouco disso também. Então, eu acho que foi uma falta de tato dela em falar coisas que ela pensa. Afinal, eu acho que, pelo menos a galera adolescente, pré-adolescente, até mesmo jovens, puxam muito essa questão de vamos fazer uma coisa mais descolada na internet, vamos falar sobre as dificuldades do meu dia a dia. E é uma dificuldade que ela está enfrentando. É um problema, não é um problema, mas assim, é uma situação nova para ela, assim como, por exemplo, poderia ser um jovem adulto, assim que entrou na sua vida de adulto, morando sozinho. Não sei cozinhar, gente. Vou fazer um vídeo aqui falando que não sei cozinhar. Vai ser muito engraçado, as pessoas vão se divertir. Só que pra ela foi meio infeliz, porque atingiu um grupo específico que não tá feliz de ter a Lívia tomando uma vaga dela. Sim. Eu sou totalmente contra essa coisa de chamar ator, atriz, famoso para chamar público. Sou totalmente contra. Eu acho que se a obra for boa, o público vai assistir, o boca a boca vai levar o público ao teatro. Então, em qualquer hipótese que coloque um ator lá para poder... eu vou botar tal atriz para poder chamar o público dela, os fãs dela, para poder... pro musical. Eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente a favor das audições e etc e tal. Porque, né? É que aqui nós temos duas vertentes. A primeira, se a gente olhar por público, eu particularmente, eu tenho o mesmo pensamento que o Cidinaldo. Eu sou totalmente contra. Se ela conseguiu a vaga através de teste, eu acho super louvável. Sim. Talvez eu possa me surpreender e ver ela no palco e falar, porra, essa menina tem talento. Ou posso olhar pra ela e falar, mano, cara, deveria ter outra pessoa. Eu acho que o que mais pega é que as pessoas não sabem se ela canta bem, pra segurar um musical, e se ela tem coordenação para segurar canto e coreografia. Sim. Acho que esse ponto cego das pessoas que fazem com que caiam matando em cima dela. Sim. Só que a gente tem que pensar que a gente está num país em que a cultura, de uma certa forma, em relação a qualquer outro meio, ela é a menos divulgada, a menos impulsionada, principalmente um nicho mais específico que é o teatro musical. Então, acima de tudo, por exemplo, nós, fãs de musicais, fã da arte de uma forma geral, a gente vê como um entretenimento, uma realização de um sonho aquela sua obra favorita ser adaptada. Uhum. Mas ela não deixa de ser um produto. Ela ainda precisa ser vendida. Sim. Ela e ela não vai ser vendida só para fã. Fã não enche cadeira. Tem que ser vendida para o grande público. Sim. Então, aí, visto como um produto, precisa de uma forma de marketing que atinja essas pessoas. Tanto que
pegando uma experiência minha, digamos que eu tô no mundo dos musicais, assim, como consumidor com mais afinco, há pouco tempo. Eu só entrei pro gosto dos musicais por conta dos filmes musicais da Disney, por conta de séries da Fox, por exemplo, Glee, né? Então, tipo assim, era uma série que pega musicais, mas que traduz para o grande público. Eu era o grande público e fui puxado para dentro. Então, eu acho que, concordo, teria que ser feito de uma forma com audições e tal, mas assim, já que é para chamar uma Star Talent, que ela passe pelas etapas como qualquer outro. Não rolou com essa, mas a gente queria esse nome. Vamos analisar uma outra Star Talent que preenche esses requisitos para poder entrar nessa vaga? Então, acho que esse ponto cego da Lívia é o que pegou forte na internet. Talvez, se fosse a Larissa Manoela, não teria tanto esse auê. Porque, veja, ela já fez musical, ela é cantora e ela já fez novela. E eu tenho uma experiência que pra mim foi negativa. Quando eu fui assistir a Noviça Rebelde, que teve no Teatro Renault, eu não me lembro a data, o ano, que ela fez uma das filhas, a filha mais velha, e na época que eu fui assistir, ela não participou. Tipo, naquele dia especificamente, ela não foi. E aí tinha um monte de criança. E era na época do Carrossel. Nem sei se era Carrossel ou era Cúmplice de um Resgate. Provavelmente Carrossel. Então, tinha um monte de criança. E aí, quando anunciaram, tipo, quando a personagem entrou no palco, as crianças... E quando viram que não era ela, eu lembro que teve uma mãe que reclamou, porque ela foi pra assistir o show, ó, a Larissa Manoela. E aí a produtora, eu vi essa cena, ninguém me falou, eu vi a produtora, ela falou bem assim, olha, a gente vende a Noviça Rebelde, a gente não vende o show da Larissa Manoela. E aí a mãe ficou quieta. Então, a questão é a seguinte, eu particularmente não conheço o trabalho dela, então, tipo, não sei, possa ser que eu quebre a cara. Mas o vídeo deixou muita gente revoltada e a gente tem alguns comentários para analisar essa revolta toda. Vamos lá ver... Bom, vamos lá. Ai, cara, juro quem tá falando que não viu nada demais do vídeo da filha do Didi falando que aceitou fazer um musical sem noção básica de dança e canto, realmente, eu espero que exploda. Mas ela pode aprender, assim, estudando, fazendo aula. Não sendo jogada do nada, né? Exatamente, ela pode muito bem. Mas ela tá aprendendo, gente. Aprende fazendo teste, fazendo algumas aulas antes, se sentindo preparada, porque a leitura que a gente pode ter desse vídeo, desse surtinho dela, é que ela não se sente tão preparada pra tá ali, né? Não é no palco que ela vai aprender. E olha, e tem gente que tá desde pequeno, tá na escola de teatro musical e ainda tem dificuldade. Quem dirá uma pessoa puxada do nada? Porque requer muito a cabeça, sabe? Tipo, porque é dança, é canto, interpretação, então requer muito da pessoa. A pessoa tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, senão a pessoa enlouquece mesmo. Total. E eu acho que ela já tá enlouquecendo, pelo que eu vi ali no vídeo. Esse vídeo foi um desrespeito a quem realmente se dedica a isso e passa horas do seu dia só para viver disso. E se você discorda de mim, o problema é seu, você tá errado. Eu tenho que concordar. Ai, Twitter sendo Twitter, né? Então, pode voltar pra mim, Eric, como é que ela fala aqui? É um desrespeito a quem realmente se dedica a isso e passa horas do seu dia só pra viver disso. Mas aí tem uma questão, né? Lembra que eu falei do produto? Sim. Poderia não ser a Lívia. Poderia ser uma outra Star Talent. E a pessoa que está se dedicando todos os dias continuaria sem a vaga dela. Não quer dizer nada. Então tem... Como uma visão de produto, tem essas questões assim. Concordo. Precisa de talento, precisa de dedicação e esforço. Não é anulando isso. Até porque, se não fosse preciso, ninguém estudaria. Sim. Assim, eu não sei o que é que ela vai fazer no musical. Qual o papel dela no musical. Pra quem não sabe, ela tá no musical O Homem da Máscara de Ferro.
Mas que sejam em papéis menores, né? Que ela vai chamar o público dela quer que ela entre no palco. Ainda tem esse detalhe, Então. a gente não sabe em que ela vai ser. Ela pode ser a árvore. Ela pode ser uma metáfora da máscara. Mas eu duvido que ela aceitaria ser árvore, gente. Entendeu? Mas ela deveria aceitar ser a árvore, porque o público dela, pra chamar público, o público é igual você falou da Larissa Manoela. O público, as crianças estavam ali esperando a Larissa Manoela entrar. E aí quando não viu, foi aquele auê. Então, ela entrou no palco, tá lá, chamou o público. Tá ótimo. Mas que ela não tenha um papel importante já de cara. Que a trama não Né? gire ao redor dela, né? Exatamente. E é engraçado que esse tema a gente ainda vai abordar mais pra frente, com outros nomes, só que de formas diferentes, né? Tipo, Vou beber minha água aqui. de outras formas diferentes. Tem mais críticas, Eric? Por isso tem o ranço de gente privilegiada. Enquanto tem pessoas se matando por uma audição, a querida Lívia Aragão foi convidada para participar de um musical e aceitou sem ter literalmente o mínimo pavor de gente assim. É. Tem um detalhezinho, né? Ela é atriz. Ela fez um filme, ela é né? atriz. E ela estudou, sim, E fora ela do país. estudou. Então, assim, apesar dela ser convidada ou não, ela ainda é atriz. Sim. O trabalho dela é atuar. Eu não sei quanto que tá na conta bancária dela, mas de acordo com nós, pessoas normais do dia a dia, especificamente atores, só se ganha trabalhando em alguma obra. Sim. Uhum. Então, assim, eu não sei como é que é a situação dela, não tenho nem como pontuar isso, mas digamos que ela vai querer ter o dinheiro dela. Sim. Então ela precisa arrumar trabalhos. É. Então, tipo assim, Precisa trabalhar. pode ser que também ela não esteja na posição de negar trabalhos. Ela viu como uma oportunidade. Gente, hipócrita é aquele que fala assim: putz, apareceu uma oportunidade pra mim. Não estou preparado. Vou dizer não? Vou dizer não. Ah, mas paga bem, hein? Então vou dizer sim. Então vou dizer sim, eu aprendo no meio do caminho. Né? E tem muita questão da produtora. Eu acho que a produtora não ia se sujar chamando uma pessoa na qual eu acredito que, pela visão da produtora, tipo, vai trazer pessoas e essa pessoa e esse personagem a pessoa vai dar conta. Acredito que isso que ela acabou de falar, tipo, teve um dia de dança, de coreografia, eu acho que devem estar muito em cima dela, pra ela estar, tipo, nesse nível, assim, eu acho que ela tá suando bastante. Isso também é louvável. A gente não precisa, não pode só também meter porrada. Se a gente chegar e ver ela lá no palco e ver que a bichinha mandou bem, e vendo esse vídeo hoje, a gente vai poder falar, putz, imagina o quanto ela não ralou aí pra conseguir fazer isso, entendeu? Mas Twitter é Twitter, né? Então. Twitter não seria Twitter se ninguém reclamasse de tudo. Primeiro a gente vai pro Twitter, falar mal, Depois a gente... bota a boca no trombone, depois a gente vê. Se ela foi bem, a gente passa um pano. Se ela for mal, a gente volta pro Twitter. Vamos ver o próximo aí, o que tem pra gente falar? Que é isso, vamos lá. Meus anos de estudos e ensaios de teatro musical olham pra isso e choram. É o que a gente estava falando, né? Poderia ter sido eu esse comentário aí. Será que não foi? Você usa emojizinho de coração no user? Hoje eu não sei. Hoje eu não lembro. Então é isso. Alguém tem mais alguma colocação pra falar desse assunto dela? Eu acho que é isso, né? Se tá no Twitter, o que vale é reclamar. Então. Foi bem? As pessoas vão esquecer que ela foi bem e vão reclamar que é a Lívia Aragão. Pois é. Ó, se daqui a uns meses ela for bem realmente, aí a gente volta aqui e vai ter que falar. Eu vou estar aqui, vai falar assim, ela foi bem. Só. Vale a pena, gente. Vamos lá pro próximo assunto? Então, gente, é isso. Um beijo, tá? Mano, agora sim. A fanbase do Wicca de toda está aqui. Vamos falar de Wicca de 2023, que está agora se encerrando a sua temporada no Teatro Santander. E tem uma galera que gostou, né, Cris? E tem um povo que não gostou, né, Wesley? E é isso, vamos comentar. E aí, gente, o que vocês acharam de Wicca de 2023? Foi válido, não foi? Foi inesperado. Eu não esperava que viria o Wicked novamente.
E se eu esperava que o Wicked vinha novamente, não esperava que viria como uma forma de não réplica. Assim que começaram a sair as imagens de divulgação do musical, do pessoal caracterizado e tal, não é nem divulgação de elenco mesmo, não, foi mais pra frente. Que a escalação de elenco é aquele negócio, se fizeram audição, se passou, é porque tem um motivo pra estar ali, né? O diretor que decidiu aquilo ali. Mas eu comecei a ver os figurinos, já fiquei... Aí, tipo assim, Glinda de vestido rosa e, não sei, um cupcake gigante. Aí eu falei assim, cara, não gostei. Aí depois de um tempinho que eu fui começando a olhar mais e tal, eu comecei a me afeiçoar mais. Tanto é, né, já dizia por aí, o Wicked Brasil foi revolucionário. Porque a Ariana Grande tá o quê? De rosa. Não, gente, não posso. Mas assim, eu acho que foi, como posso dizer, uma abertura de portas para as pessoas que não puderam assistir na época, visitar pela primeira vez, e quem era saudoso revisitar de uma forma diferente, com uma nova leitura. Apesar de serem as mesmas músicas, mesma história, né? Sim, não muda a história, sim. apenas com alguns acréscimos de cena, o que eu achei bem bacana, deu uma perspectiva diferente. Mas assim, num geral, eu gosto. Tenho ressalvas, mas eu gosto. E você, Cid? Eu queria que você falasse primeiro, porque eu vou ser mais neutro, entendeu? Porque eu vou ser mais neutro. Eu acredito, pelo que eu conheço, assim, eu acho que eu vou ser mais neutro. Então, a minha opinião é a seguinte: é válida, muito válida. Entendeu? Exatamente isso pelo que o Cris falou. Pra quem não viu, tem oportunidade de ver. Pra quem já assistiu, tem oportunidade de rever. Mas eu tenho as minhas ressalvas e eu já vou começar com elas. Que é... Cara, eu senti muita falta... Sei lá, gente, olha, da magia da original, sabe? Principalmente em algumas cenas. E tem algumas cenas de 2023 que eu colocaria em 2016, entendeu? Agora, uma coisa que me deixa muito com raiva aqui dentro é, tipo assim, falarem, tipo... Nossa, o Wicked 2023 fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o pessoal que tá fazendo o filme assistiu e decidiu mudar tudo. E decidiu colocar a Ariana Grande de rosa, e decidiu fazer tal coisa, colocar uma assistente pra Madame Marble. Só que é o contrário, gente. Não, peraí. Aí o filme de 1900 e tralalá foi com Deus, né? Fonte vozes da minha cabeça e ignoraram alguns fatores. Então, aí isso eu começo a brigar, sabe? Porque, tipo, gente, foi totalmente ao contrário. Pelo que eu saiba, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu saiba foi que o próprio... Steven Schwartz, né? Isso. Falou do filme e eles pegaram esses elementos que foi falado e colocaram no musical. Então, ou seja, já vão aproveitar a emenda do filme e vamos colocar uma assistente para Madame Marble, vamos colocar a Glinda de vestido rosa, essas coisas. Mas no geral eu gostei. Mas pra mim, o Wicked de 2023 é igual o Voo da Elphaba e beijo, tchau. Então, vai. Não, pode fale. falar. Termine. Vai ser ponto neutro. Então, apesar de ser um ponto neutro, eu tenho que pontuar algumas coisas e concordar com algumas coisas que os meninos falaram, né? Eu acho que o Wicked de 2023 o início do espetáculo, ele parte, né? Ele começa a ser construído a partir do voo da Elphaba, né? E a partir daí o espetáculo começa a ser montado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que se preocuparam muito com o voo e esqueceram um pouco do outro. Eu concordo com Wesley quando ele diz que o de 2016 é muito mais mágico. Apesar de não ter assistido presencialmente, eu acho que ele é muito mais mágico do que o de 2023. Mas tem elementos, né? Tem pontos que são melhores em 2023 e tem pontos que são melhores em 2016. Um desses pontos é o voo, que é muito melhor agora, que Sim, é muito mais... sim. Chega muito mais, né? Na minha sessão, ela
vê ali, na minha cara. Ela falou comigo, você vem, voa. Mas foi Vem bem comigo. Vem comigo. Pra onde? Pra Cidade das Esmeraldas. Nossa, eu me arrepiei no voo. Eu também. Eu não esperava. Eu vim com 2 amigos, né? Pra assistir junto comigo. E quando a Elphaba desceu exatamente na nossa frente, eu já, tipo, tinha meio que pegado alguns spoilers em relação ao voo. Sim. Mas toda vez que eu dava indício, eu... Ai, sabe, fecha. Uhum. Mas quando ela desce e finaliza o primeiro ato, aí as únicas reações dos meus amigos foram: o que eu acabei de assistir? Eu tô impactado. E realmente é uma cena impactante. Muito. Em comparação com outras cenas, principalmente de segundo ato também, são cenas que exigiam muito mais força emocional e perderam força, perderam impacto por conta da montagem. Um exemplo disso é logo lá pro final. A forma que termina, que encerra a disposição dos elementos, eu acho que perde muita força em relação ao original. Eu fico muito com a original não, né? Com a primeira versão. Então, eu amo o Wicked de 2023, eu adoro ele como um todo, mas tem alguns pontos ali que eu prefiro da de 2016 por essas questões, sabe? De falta de emoção na hora de passar. Sim. A Bugi, tem alguns pontos, né, que eu acho interessante colocar assim como bons aqui e ruins lá. Que eu acho, né, na minha percepção. A bugiganga do Mágico de Oz, que é aquela... Qual é? Aquele cara que fica... Sim, sim, eu gosto o robô, muito, né? Sim, eu gosto muito mais da de 2016. Eu acho uma perda Eu acho imensa, imponente. Eu esqueci o nome dele, Zoltar. O É. Zoltar, né? Ele, realmente, ele perde um pouco o propósito de estar ali. Porque pelo menos, a minha imagem do Zoltar é que ele é um boneco em que ele faz a previsão do futuro, uma leitura, como se fosse uma leitura de mão na bola de cristal para as pessoas. E colocar ali ele como a representação do mágico charlatão descaracteriza um pouco o mágico, não o personagem. Exatamente. Porque, tipo, você vai continuar tendo aquela imagem do boneco, né? Sim. E realmente a primeira versão é mais imponente. Sim, eu acho. Uma das coisas que... Tudo bem se vocês não compraram essa ideia, mas na minha percepção, talvez, principalmente o Tudo Bem Tem o Seu Preço, No Good Deed, com aquela bola, ela entrando... Eu gostei muito da parte da bola e tal, mas em 2016... era atuação total ali. Era uma coisa mais crua, né? Sim. Era quem segurava aquela cena ali tinha que ser atriz. Tinha que ser atriz. Porque ela tá num momento de raiva. Já que falam que eu sou má, eu vou ser má, entendeu? E talvez com aquela bola ali acaba quebrando e tal, sei lá. Você tem muita coisa pra ver ali. Sei lá, eu acho que eu vi a Mira em 2016 e ela deu conta. Sim. Ela deu conta. Então eu acho que não precisava. E uma das coisas daquela bola foi que usam na morte da Elphaba, né? Quando a Dorothy joga aquela água naquela bolinha, passa aquela cena e ela vai ali pra trás e aparece aquela cena. Perde a força. Total. Porque, principalmente, a gente tá falando... Gente, pelo amor de Deus, o Wicked vai acabar semana que vem. Essa semana. Então, não é mais spoiler. Mas, assim, a cena do derretimento dela... perde muita força justamente por isso. Porque na versão de 2016, a gente vê através das sombras. E o fato de ter um alçapão no palco dá tipo aquele reforço, né, de argumento de que pareceu realmente que ela derreteu. Sim. E não temos isso em 2023. Esse é um dos pontos que eu acho que perde muito impacto na cena. Porque, tipo assim, beleza, ela derreteu, mas... ela tava no alçapão o tempo todo. Dá a sensação. Então, eu tô contigo nessa. Sim. E do primeiro ato? Do primeiro ato, deixa eu ver. O que você gostou e o que vocês não gostaram? Deixa eu pensar aqui. Então, eu não gostei. Não gostei mesmo, assim, mesmo não tendo assistido a de 2016, mas eu não gostei como público novato, vamos dizer assim, de Wicked, do Venha Ver mesmo. Da estética. Da estética.
Não falo nem das outras coisas, mas da estética. Eu não comprei. Uhum. Não comprei aquela ideia de 2023. Falta algo mais cosmopolita, mais tipo, oh meu Deus, que maravilhoso que é isso. Realmente, uma coisa que me incomodou, além da parte estética, tanto de cenário, porque a gente tava conversando aqui antes, né? Uhum. Que na versão de 2016, quando estava no Teatro Renault, a parte externa brilhava toda de verde, era toda iluminada. Sim. E a gente não tem isso na versão 2023 por questão de estruturas mesmo. Sim. Mas, como eu posso dizer, os personagens, o figurino dos personagens está muito diverso ali, você fica sem entender mais ou menos o que está acontecendo. Tem uma líder de torcida, aí tem um padeiro, aí tem um não sei o quê, aí você fica tipo, o que é? Porque, tipo, na primeira versão dá a entender que é tipo assim, eles estão em frente ao Mágico Mania, o espetáculo vai começar, elas estão para perder o horário, né? E aí, tipo assim, as performances de lá de dentro saem para tipo, atrair para que elas entrem. Sim, sim. Não temos isso em 2023, então... Não. Cara, eu lembro claramente uma parte da coreografia, uma menina sai daquela boca do palhaço horrenda e aí ela fica, a coreografia dela é fazer assim o negócio e ela vai embora. Eu sinto falta daquela coreografia, sabe aquela coreografia algo que pensado. Nossa, lembra que tinha que vinha na frente primeiro com aqueles figurinos maravilhosos, Mega exuberantes, né? E lá você abre aquela boca do palhaço, que pra mim é o Supla. Eu acho que fizeram menção ao Supla, né? Então, quando abre a boca do Supla e aparece essas pessoas fazendo pose. E a coreografia é tipo fazer pose. Quando dançou Ruge ali... Gente, sério, joga no Google. Ou joga no YouTube, gente. Joga no YouTube, venha ver o Wicca de 2023. Foca numa menina que tem um cabelo grandão assim. A coreografia dela é fazer assim e tchau. Entendeu? eu fiquei assim, cara, não faz isso com essa cena que é tão especial, tão incrível, tão visualmente grande, que brilha os olhos. Tem entendeu? que ser grande, porque é a primeira vez que elas estão chegando na cidade. Elas Exato. Não, é tipo assim, as meninas da roça indo pra cidade. Tem que ser exuberante, Exatamente, entendeu? E é isso. E senti falta também daqueles personagens que entram. Como que é o nome? É tipo que tem... são umas bolinhas, né? Que aí o pescoço gira. Falta grandiosidade naquela cena. Falta. Não odeio, mas assim, concordo. Preciso concordar. Mas, em compensação, acho que Ódio tá muito bom. Adorei a sacada do Ódio. A transição dela saindo do quarto, indo pra sala de aula, enfim, tá muito bacana. Popular, eu gostei de Popular, porém, entro aqui numa crítica minha, em questão não da atuação, porque a Fabi Bang é incrível, mas o excesso de piadas em cima desse número musical. Eu ainda estendo um pouquinho mais, não somente ao número, mas ao espetáculo como um todo. Sim. Tiveram muitas cenas que precisavam de uma carga dramática muito mais forte, muito mais emotiva, e ela soltava umas piadinhas que, tipo, dava uma quebra na emoção. Sim. Então, por exemplo, pouco antes do voo, tem ela, você tinha que perder as estribeiras, não sei o que, lá. Aí a atuação dela, aí já não é uma questão de, como você falou, falta de talento ou falta de capacidade, né, de habilidade, mas acho que até um pouco de pecado da direção. Fabi, menos aí. É uma carga dramática, vocês estão sendo perseguidas. Diminui um pouquinho, porque ela dava uma sensação... Porque a Glinda ali, de uma forma geral, ela tá fazendo aquela transição da enjoadinha, que todo mundo passa a detestar, né, no começo, pra uma pessoa diferente. Tipo assim, cara, o negócio tá apertando pro nosso lado. Então ela começa a ser um pouco mais humana ali. Só que a gente não sentia isso ali. Ela ainda continuava, ainda tipo, só faltava mascar chiclete, tipo, você tinha que perder as estribeiras. Então, perdi impacto. Sim, total. Eu lembro de uma cena também que é no... Que dia?
no final e tal. No final, ela sai fazendo Coraçãozinhos. coraçãozinhos, assim, sabe? Tipo, Minha filha, teu boy acabou de te dar um fora. exato. Reaja. Entendeu? É isso. Então, isso que você falou exatamente sobre falta de direção, eu sinto muito nesse musical. Eu senti muito ao longo do musical, né? Porque no começo elas estavam lá, eu acho que elas seguiam bem, já estavam bem mais à vontade com os personagens, né? Mas ao longo do musical, tanto é que teve a Cuca Te Pega, enfim, teve um monte de coisa que eu acho que a direção poderia dar uma segurada, sabe? Eu acho que em Popular abre margem pra fazer essas brincadeiras. Sim. Então, tipo assim, eu assisto aquilo ali de coração aberto, gargalhando de dar risada. E o que eu acho muito bacana é que eu assistindo 3, 4 vezes, eu vi 3, 4 Populars diferentes. Mesmo que seja com a Fabi. Comparando da primeira com a última, na última que eu assisti, eles acrescentaram coisas que não tinham. E digo não em atuação, em instrumental mesmo. Por exemplo, a brincadeira do cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. Então, você conhece o Monteiro Lobato? Tá igual a Cuca, aí não sei o que, sabe? Bonecana. Aí começa a tocar. Tá. Então, foi um enriquecimento da cena. Então, em Popular, eu passo meu paninho ali, que acho que aquele momento abre margem pra brincar. Sim. Agora, em outras cenas ali, já não me desce um pouco. Eu vi gente criticando no Twitter, falando que o início do espetáculo, que é quando ela entra, né, pra falar que o mágico foi embora e tal, e começa toda a história, dizem que a galera teve a percepção que a Glinda ali estava um pouco raivosa com o povo de Oz, se sentiram um pouco brava. Vocês teve essa percepção ou não? Não sei se é porque eu assisti 4 vezes ao invés de 30, igual a grande maioria. Porque tem essa diferença, né? Assistir 30 vezes e assistir 1 ou 3 vezes, tem percepções diferentes. Sim. Eu não senti ela raivosa com o povo de Oz em nenhum momento, não. Não, eu também não senti isso, não. Então é isso, você que escreveu no Twitter, você tá errada. Você tem total liberdade de estar errada. Mas é isso, gente. Então, quer falar alguma coisa, Cidinaldo, sobre o Wicked? Não, sobre o Wicked, só essa questão da Glinda, né, dos cacos da Glinda, eu acho que de fato cabem mesmo em Popular, mas só que em outros momentos também cabem. Eu acho que pelo fato da Fabi já estar nessa coisa, né, de se apropriar do personagem, eu acho que o jeito dela fazer é muito bom. Gente, eu não consigo falar mal da eu Fabi. consigo. Porque eu gostei muito dela fazendo a Glinda. Eu acho que... Eu vejo a Glinda só com a Fabi. Eu não consigo ver com outra pessoa. É exatamente isso. Eu até assisti uns vídeos da Broadway, né? E eu vejo como a Fabi traz para o Brasil a Glinda dela. A Glinda dela é brasileira. Sim. Entendeu? Sim. Isso é muito bom. Eu tenho um amigo meu que ele vai assistir, acho que mês que vem, o Wicked na Broadway. E ele já falou assim, eu tô indo assim com o coração apertado, porque não teremos uma Fabi Glinda. Então, tipo assim, já sei que não vamos ter a Cuca, já sei que vão ter umas coisinhas ali que é característico brasileiro e não tem jeito. Em relação às personagens, né? Tanto a Mira quanto a Fabi estarem confortáveis no papel, é isso. Elas estão muito, muito à vontade com o papel. Isso pode pecar um pouco para a Fabi em questão de excessos, mas engrandece a Mira, porque ela tá muito, muito, muito melhor do que a relação de 2016. Ela tá muito mais segura, até por questão de maturidade mesmo, da idade, né? Então, ela tá muito segura do papel. Ela sabe onde ela pode brincar, ela sabe onde ela pode dar aqueles maneirismos que vai arrebatar o povo. Então, isso são os dois contrapontos, né? Enquanto para um engrandeceu muito, para outra parece que deixa meio que esparramar demais. Sim, eu concordo plenamente. É exatamente isso. Apesar delas serem maravilhosas fazendo os personagens dela, Sim. outras atrizes também precisam, né? Vamos de oportunidades. Pro próximo assunto, gente. Pra eu não receber muito hater. Aí, ó. Aí os haters. Tan, 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 tan. Aí.
Mudou mesmo o assunto? Exatamente. Será que mudou o assunto? Matilda musical, pra quem não sabe, vem aí de novo ou não? Vem aí agora com uma nova versão ou a versão da Broadway? Não sei te informar. Eu acredito que é uma nova versão. Eu também acho que vai ser uma nova versão, porque é no Teatro Claro, né, gente? Que é um teatro pequeno. Eu não sei se vai dar pra fazer muita coisa. Mas, enfim, e aí? Qual a expectativa pra Matilda, o musical? Eu tenho propriedade pra falar, gente? Mentira, não tenho. Fala aí, vai. Eu tô com expectativa bastante alta. Apesar de eu não conhecer o teatro no qual eles vão ficar, mas, tipo, se você não é a primeira pessoa que fala que o teatro é pequeno. Então, eu tô com uma expectativa, assim, mais alta. E me pega também um pouco muito pessoal. Porque é o que eu tô montando com as crianças na escola de trabalho. Então, tipo assim, tem um lugarzinho especial ali. Mas tenho ressalvas. Você, Cid? Não, Então, né? É dos mesmos produtores de Wicked, né? Mas, em compensação, é dos mesmos produtores da Fábrica de Chocolates, que eu amei. Entendeu? E tem esse viés que trabalha também, tem crianças em cena, então tô com expectativas, ponto. Trabalhar com criança é muito difícil. É muito É difícil. muito trabalhoso. Porque, tipo assim, primeiro que, apesar delas terem a elasticidade muito mais apurada do que uma pessoa adulta, você precisa modelar ela. Sim. Você precisa trabalhar em cima disso. E isso é muito difícil. Sim. Até porque a voz delas também não estão maduras. Então, é trabalhoso. E o ateliê, eles trazem isso à frente, né, da marca deles, que eles gostam de trabalhar e trabalham com crianças em cena. Então eu acho que vai ser muito legal, apesar dos pesares. E quais são esses pesares, Quais Sidinaldo? são esses pesares? Quais são? Patotas. Patotas. Patotas não são boas. Cara, eu vi o anúncio das pessoas que vão fazer parte do elenco. Gente, quero nomes. Trabalhamos com nomes, Então, vamos lá. Fabi, Mira e Baci. Então, são os 3 que já estão confirmados no elenco antes do próprio elenco em si. Vocês ficaram surpresos? Eu não. Eu vou dizer que eu fiquei. Eu fiquei. Eu não imaginava que eles meio que faziam copia e cola, né, no elenco. Mas assim, eu tenho umas questõezinhas assim. Porque até fugiu o fio da meada. Vai, Cid, agora é com você. Não, então, é isso, né? Eu não tinha me tocado que poderia existir essa patota, né? Apesar de já ter o card, né? Antes mesmo de divulgar o elenco, dos mesmos produtores, eu não tinha me tocado que isso poderia acontecer. E quando aconteceu, eu fiquei bem assim, que pena, né? Sabe Porque aquele... a gente fica tão assim na emoção, ai meu Deus, eu tava acompanhando no Instagram o Matilda, das audições, etc. Então a gente acredita que tá acontecendo audições. Quem vai ser? Para todo o elenco. Mas aí do nada, pá! Ó, eu ouvi dizer vozes musicais aí no meu ouvido, que fontes meio que confiáveis, né? Meio que confiáveis, ótimo. Que no caso da Mira, ela fez audição mesmo. Não foi, tipo, convidada a participar, não. Ela esteve fazendo Então, parte que da maravilhosa. audição. Que maravilhosa. Ah, gente. É assim que se faz, tá, gente? Já eu vou estragar a festinha de vocês. Porque pra mim é muito mais previsível, principalmente o Bacique, né? Que é o dono da produtora, então é muito mais fácil eu me colocar como o diretor. Eu fiquei pensando o seguinte, quando apareceu que ele ia estar no elenco, foi uma sensação tipo assim... gente, não encontramos ninguém bom o suficiente pra fazer do jeito que eu quero, então eu faço mesmo. É tipo isso mesmo, exatamente isso. E já que ninguém quer fazer igual eu faço. E eu não vou ficar surpreso se você ir 30 vezes você ganha a roupa da Matilda, viu? Eu já tenho uma outra teoria. Qual? 30 vezes assistindo o Wicked, você recebe vassoura. 30 vezes assistindo Matilda, você ganha uma criança pra ser adotada. Então, mas é isso, gente. Eu fiquei surpreso sendo bem sincero, com a Fabi. Porque, se eu não me engano, eu vi o vídeo dela fazendo o teste pra Funny Girl. Na época, procurem aí no Instagram da Funny Girl, se não excluíram.
lá embaixo, bem no começo, abriram as audições e passava os atores, as pessoas que estavam fazendo. E tinha a Fabi Bang fazendo Funny Girl. E acho que não deu, né, gente? Hoje não, Faro. Hoje não. Então. E aí chegou o Bacique, fiquei sabendo assim que ali ofereceu um café e falou: quer vir fazer Matilda? E ela aceitou. É o que eu falei, né? Trabalhos, então. Atores precisam de trabalhos. Não, mas é sério, gente, agora falando real mesmo. Eu tô com... É um musical que eu tenho um grande carinho. Primeiro que é da minha infância e tal. E assistir um musical que eu já assisti completo da Broadway, eu achei lindo. Ele é muito bonito de se ver. E eu quero muito que dê certo, sabe? Eu quero realmente falar, gente, vá, porque tá incrível. Mas assim, eu ainda tô assim, sabe? Vou esperar começar a estrear, sair os vídeos de divulgação e tal. Mas eu tô com uma mega torcida que dê tudo certo. Não, a gente fala, a gente critica, mas a gente sempre quer que dê certo, né? Sempre. Sempre, de verdade. E lojinhas acessíveis, gente, por favor. Pelo amor de Deus, uma caneca de R$200, não estou podendo. O teatro é menor do que eu sou também, então tem que garantir... Então, R$500 a caneca. Mas a sensação que eu tinha vendo, eu me coloquei na posição da galera que fez as audições para o elenco adulto. Só me veio aquele meme na cabeça. Sou bonita pra caramba, sou toda natural, e não sei o quê, tudo cotada. Eu falei assim, ai. E tem gente que já faz musicais que não gostou muito da escalação. Na questão das duas, eu acho que a primeiro impacto, eu acho que poderiam inverter os papéis da Fabi e da Mira. Fabi vai fazer a professora, não vai? Isso. Uma coisa mais adocicada, mais suave. Talvez seja até bom para limpar a imagem dela como Glinda, né? Não ser uma coisa muito efusiva e não sei o que, igual a própria mãe da Matilda é. Sim. E ao mesmo tempo pode ser um desafio para Mira ser um pouco... Porque a visão que eu tenho da Mira é que ela, mesmo sendo mais zoeirinha, ela é mais contida nas atitudes dela, nas falas e tal, de uma forma geral. Então pode ser um desafio para ela ser um pouco mais efusiva, mais espalhafatosa, até porque ela vem de Elphaba para Evita, de Evita para aquela do Rent. Rent, ela fez o Rent, ela fez... Maureen? Esqueci o nome. É Maureen? Acho que é. Então. Acho que é, gente. Se a gente tiver errado, perdoe. Gente, confirma a gente aqui nos comentários. Mas ela veio de 3 personagens que a Maureen de... Acho que é Maureen. Enfim, vou chamar assim. Em Rent, ela, apesar de ser um pouco mais espalhada, era uma espalhada rebelde e não uma espalhada perua. Sim. Então, pode ser que a gente veja uma versão da Fabi diferente do que a gente já conhece. Não tenho muito o que falar. Não, porque eu não vou falar da Fabi agora. Eu não tenho muito o que falar dela, não, que se eu falar, vou falar. Então vamos pro próximo, então, ver qual o próximo... Mamma Mia. Here we go again. Mamma Mia, gente, reestreou agora no Rio de Janeiro e está vindo para São Paulo por pouquíssimo tempo. E é isso, o Cris assistiu, o Sidinaldo ainda não, eu assisti. Então vamos lá. Primeiro, quero saber o que o Cris achou e segundo, o que o Sidinaldo espera. Então, faz o inverso, né? Então vai lá, Sidinaldo, o que você espera? Que a gente pode olhar e falar assim, então... Então, não é um musical que me chama muita atenção. É um musical... Eu não gosto de ir para musicais porque pessoas me falaram mal ou bem. Eu gosto de ir ter a minha percepção. Mas esse seria um musical que para assistir, eu teria que falar assim, vale a pena ir. Ou se me falassem assim, vai perder seu tempo. Eu não iria, não. Entendeu? Então não é um musical que eu fico, meu Deus, preciso assistir. Tem que ser levado pela maré. Tá. Exatamente. E você, Cris, como é que foi a experiência? Eu gostei. Você gostou? Gostei. Também com algumas ressalvas, assim, pontuais, mas num todo me agradou muito. Foi divertido, foi bem montado. Eu achei que foi bem montado. O cenário foi bem legal também. Eu vi gente metendo malho naquele cenário, mas eu gostei. Eu achei legal.
O cenário eu gostei muito. Achava, assim, que Mamma Mia precisava de uma atualização, porque eu acho o cenário do Mamma Mia original ruim. É tipo um semicírculo, É um né? negócio, assim, que gira e Aham. vai girando. É só isso. Eu, particularmente, como a história se passa numa ilha, aquela imersão daquele mar atrás, aquela luz, como é que fala? farol. O farol. Sim, Eu foi acho muito que bacana. tudo colabora para você entrar na história. Meu ponto entendeu? negativo com esse cenário foram justamente as laterais da coxia, que simulavam muito, né, aquelas casinhas, né, beira-mar da Grécia, aquelas casinhas, construções brancas e tal. Eu acho que eles poderiam, pra mim deu uma percepção meio estranha. Acho que eles poderiam investir no que eles usaram no próprio material digital deles. Que é tipo um arco, construções, aquelas folhas, Sim, aquelas sim. folhagens. Sim. Acho que sairia bem mais legal. Mas foi. E as atuações, músicas. Então. Um beijo, gente. Atuações. A maioria foi muito bem. Foi assim, a Maria Clara Guenos, ela rouba a cena. Não tem jeito. Ela preenche a cena. Total. Ela canta bem, mas ela não tem aquela força vocal que muita gente de teatro musical tem. Então, ela sabe disso. Ela tem total consciência disso. Então, ela apela para o que ela sabe fazer de melhor. A atuação e a interpretação. Então, acho que isso fez com que ela disparasse na cena. Ela era muito divertida. Os maridos, né, os ex da dona foram bem divertidos também. Foi muito legal. Eu não assisti com todo esse elenco que tá aqui. Houveram duas substituições ali, mas não diminuíram em nada na minha experiência. Inclusive, uma das dínamos estava acho que ela estava doente na época. Sim, com problema nos olhos. Isso, ela estava na plateia assistindo. Então, foi bem bacana ver as duas. A cover dela em cena e a principal, né, no palco assistindo e aplaudindo. Foi bem legal. Minha ressalva negativa fica para a protagonista, a dona. Então. Eu acho que, tipo, ela entrega muita voz. Sim. Ela consegue entregar uma atuação legal, mas quando ela junta uma coisa com a outra, uma das coisas fica para trás. E não é a voz. Então, eu senti que de todo o elenco, de uma forma geral, acho que ela foi não vou dizer fraca, mas assim, a mais nivelada, pouco mais para baixo. Sim. Eu concordo plenamente com você. Eu entrevistei a Maria Clara e ela própria falou, olha, eu não canto. Mas eu vim fazer e entrego para o que me chamaram, que é fazer comédia. E ela entrega. A galera cai em gargalhadas, ela tem piadas, ela tem o feeling de comédia. E para quem acha que comédia é fácil, não é, porque quando você pega um público resistente, você precisa ser bom para tirar gargalhos daquela plateia. E em relação à protagonista, a dona, eu achei muito fraca, né? Principalmente no segundo ato, que é a música potente, né? Eu acho que ela não entrega emoção, enfim, mas entrega voz. Então aí você vê, se você quer voz, se você quer atuação. Se você quer os dois, você não tem. Não temos pra hoje. E é isso. Ela é cantora e atriz ou atriz e cantora? Tem isso, né, gente? Tem isso. Porque às vezes ela fala assim, eu não vou deixar minha voz lá embaixo, não. Entendeu? Eu sou cantora e atriz, meu filho. Dizem por aí que o foco dela é muito mais pra drama. Que ela entrega muito mais em drama. Mas eu não posso te afirmar, porque acontece. Existem alguns maneirismos em atuação que a gente olha e fala assim, isso é um pouquinho amador pra situação. Sim. Por exemplo, Wes, você está espantado agora. Tem que fazer essa carinha e levar a mão na boca. Então são maneirismos que, tipo assim, não tem necessidade. E ela se carrega um pouquinho desses maneirismos. Sim, total. Porque eu já vi cantoras em cena assim que
o diretor tava falando, minha filha, você precisa atuar. Ela continuava cantando. Gente, o Eric aqui já sinalizou já, a gente já passou um pouquinho o tempo. Então vamos tentar ser bem breve nos próximos assuntos. Eric, passa aí. Beetlejuice, jogo bem rápido. O que vocês esperam? Expectativas muito altas, mas eu não sei o que esperar do Eduardo Stablish. Eu gosto do Eduardo Stablish e tô com expectativa alta também. Eu tô com expectativa boa em questão de comédia, em relação a ele. Sim, isso ele vai mas entregar eu não sei em perfeitamente. questão de dança e questão de canto. Canto, ele canta bem. Canta bem? Canta bem. Ele tem, inclusive vocês podem até pesquisar depois no YouTube, ou até mesmo no TikTok e tal, tem vídeo dele cantando com a Priscila Alcântara, O Mundo Ideal, no The Masked Singer. Olha, verdade. Ele verdade. entrega bem The a Masked. voz. Então, Agora, não sei. dança já não sabemos. Não E vem temos. cá, você que é conhecedor de Beetlejuice, Beetlejuice requer muita dança? Acho que sim. O musical eu não assisti. Sim. Do protagonista também? Do protagonista também. É. The Beautiful Sound é uma das músicas do segundo ato, acho, que exige um pouco de coreografia. E tem toda uma questão. Eu não sei como é que vai ser adaptado pra cá, pro Brasil, porque a gente tá falando de um musical que não vai ser réplica. Ele não réplica. Então, mas o que me deixa mais seguro é que a mesma produtora que vai fazer Beetlejuice foi o que fez Bob Esponja, que pra mim foi sensacional. Sim. Então isso já Sim. me deixa um pouco mais tranquilo. Se fosse o ateliê, eu ficaria preocupado. Mas, como é do pessoal do Bob Esponja, isso meio que me tranquiliza. Porque o Bob Esponja também não foi réplica. Então, melhorou bastante em alguns aspectos, eu achei, particularmente. Tem mais algum assunto, Eric, ou já acabou? O Rei Leão estreou agora, recentemente. Ainda não vi. Eu assisti. E aí, Eric? Eric. E aí, Cris? Bem rapidão, o que você achou? Gostei muito do musical. Eu acho que por ser uma das primeiras apresentações, já tem muita coisa ainda ali pra poder dar uma limpada, uma sentida de tom, principalmente em parte coreografada. A coreografia de luta ficou um pouco a desejar. Mas acho que isso vai requerer de mais apresentações para afinar em ensaios, né? Sim. Foi uma das primeiras apresentações. A gente não tem como exigir muita coisa, porque junta nervosismo e outras coisas que eles sabem que nos ensaios deu certo, mas pode ser que ao vivo não dê certo. Sim. Então tem muito disso. O elenco eu achei, assim, bem legal, bem bacana. Cenário, acho que eu gostei. Esperava algumas coisas assim que fossem mais, mas me entregou. Acho que entregou a proposta que foi proposta, né? E você, Cid? Tá aí um musical que ninguém precisa me falar nada pra eu apenas ir. Eu quero tirar minhas próprias conclusões. É Disney, gente. Disney, ele tem qualidade em questão de cenário, figurinos e tal. Então, é isso que o Chris falou. A gente assistiu na preview, né? Então, ao longo da temporada, as coisas vão se ajeitando e melhorando. Tem mais alguma coisa? Aí, Bob Esponja, ó. E aí, Cris? Graças a Deus eles não seguiram exatamente com esta foto. Tiraram esse dente, Tiraram né? esse dentinho dele. Só ficou essa camisa que não me agrada, que parece um queijo e não uma esponja. Mas fazer o quê, né? Não se pode ter tudo na vida. Não se pode ter tudo nessa vida. Mas o musical tá bonito, não tá? Tá bonito, tá muito bonito, muito colorido, bem coreografado. As pessoas, os atores têm domínio dos seus personagens, que é acho que primordial. Total. As piadas estão sensacionais. E atuais. E atuais, bem atuais. Tem lá aquele repórter. Sim, o repórter, nossa, a gente olha pro repórter e fala assim, isso é do canal tal, hein? Ele é coloridão, o musical ele é coloridão. Eu vi as colorido. fotos, né? E dá vontade de assistir. Dá, você né? passa pela frente do teatro assim, se você vê alguma coisa do musical, dá vontade de Você fica entrar. meio receoso porque assim, gente, estamos falando de Bob Esponja. Sim. Mas Pois depois, mas aí, tipo, acho que a história do musical em si, que eu não tinha a menor ideia do que poderia ser tratado. Eu acho que foi bem, assim, é como se você tivesse sentado e assistindo realmente ao desenho. Sim. Tem os efeitinhos, tudo. É o desenho ali em live action. 2 horas depois. Tem mais alguma coisa? Acabou?
Então é isso, galera. Acabou. Ó, tivemos que... Passou rápido, não passou? Passou. Passou rápido. Então significa que a gente precisa voltar e fazer uma parte 2, só que agora falando do que a gente viu, né? Exemplo. O Sidnaldo não assistiu Bob Esponja, precisa vir falar o que achou. Preciso. Né? A gente precisa voltar pra falar de Matilda. Sim. Né? Vocês precisam ir para o Rio para assistir Beetlejuice. Então, Beetlejuice. É isso, galera. Bom, eu quero muito agradecer você que nos assistiu, que nos acompanhou até agora, né? Lembrando que estamos disponíveis no YouTube e também no Spotify. E vou deixar a palavra para os nossos amigos aqui. Cris, fala aí, passa seu Instagram, onde a galera pode te encontrar. E é Então, todas as redes sociais é @poisecris com CH. É só lembrar de nem todo mundo odeia o Cris, aí fica mais fácil. E a gente tá aí para tentar produzir conteúdo sobre musicais, sobre cultura pop. Vou adorar conhecer vocês e bater um papo com vocês por lá. A gente tá aí para poder assistir musicais, se encontrar nas plateias. Meu Instagram é o @sidnaldo, só, com demudo. E é isso. Gostaram da experiência? Eu amei. Eu Maravilhoso. adorei. Então a gente tem que voltar, hein? Sim. Tem que voltar. É isso, galera. Eu quero muito agradecer vocês e até o próximo For Fun Cash. Até mais.